Provavelmente. Eu queria jogar para você, Chile, uma observação que é assim, de qualquer forma, a gente está fadado a viver uma situação que é o candidato, qualquer que seja o eleito, Lula ou o candidato da direita, a gente está fadado nesse cenário que a gente está a ter um eleito impopular no dia 1. Porque o candidato se elege ou se reelege presidente com metade do país achando que é a pior escolha. E aí, também essa questão de Mais uma vez, né? então, e aprovação e desaprovação, acabou a lua de mel com o candidato eleito. Isso a gente não vai viver no Brasil mais. Olha, isso é triste, né? Lamentável. Eu acompanhei muitas eleições. Olha, mesmo na Argentina, onde eu fui cobrir pela Band, dos 2 turnos do Milei, foi uma campanha duríssima. Milei contra o Massa, peronistas, etc. No dia seguinte, estava o Milei reunido com o presidente, não é? o Fernandes, né? O presidente Fernandes, para a transição, assim por diante. O Massa reconheceu, fez a famosa ligação. Então, agora no Chile, nós tivemos uma eleição dura também, a direita ganhou, do Antônio Carlos. No dia seguinte, estavam lá conversando e tal, o presidente reconheceu, o Boric, etc. Isso é uma tradição das democracias. Que é fundamental. Nós perdemos isso. Quer dizer, e aí, vamos lá, tanto o Bolsonaro como o Lula apostaram no país dividido. Nunca fizeram, os dois, nenhum gesto. E um alimentava o outro. Exatamente, na outra direção. Porque não adianta dizer assim, eu quero unificar o país, quero pacificar o país, mas o outro é fascista, né? O outro é comunista, não sei o quê. Bom, então não adianta. Se você quer unificar o país, você quer pacificar de alguma maneira o país, se você quer liderar o país, você tem que falar para o outro lado, não tem que falar só para o seu lado, né? E a minha impressão, quer dizer, que dependendo de como que se compor essa eleição, nós podemos ter esse quadro novamente. A minha grande pergunta aqui, que eu queria deixar aqui para todo mundo, vai ser uma pergunta para o ano inteiro, né? Qual será a grande pauta dessa eleição? Vamos lembrar, quando o Mário Covas ganhou do Paulo Maluf, ele em algum momento encontrou a linha de campanha na questão ética, quando ele deu aquela famosa... E o momento sabe qual foi, né? O debate da Band. No debate da Band, onde ele disse... Como é que eram essas licitações aí? Como é que era? Não estou falando de obras. O que significa o verbo malufar? O que significa o verbo? Ele colocou uma questão ética que vinha antes do problema das realizações da política pública. Isso. Tem um problema de valores, né? Quando o Milei ganhou a eleição agora na Argentina, ele disse a casta, ele encontrou um eixo de campanha. Você tem que varrer essa casta, esse Estado caro, perdulário, corrupto. Certo ou não, mas ele encontrou um eixo de campanha. Agora, qual vai ser o eixo de campanha dessa eleição? De novo, nós tivemos até 2014, o eixo era economia. A campanha Dilma, a disputa Dilma-Aécio, era altamente civilizada, para os termos do Brasil atual. Era uma discussão de economia, na verdade. Fundamentalmente uma discussão. Não era uma discussão sobre valores, certo? Sobre história. Qual vai ser a discussão agora? Não é? Eu tenho dúvidas sobre isso. É isso que eu queria que o Murilo nos ajudasse. Exatamente sobre os temas fundamentais da que nós falamos isso de alguma maneira no primeiro bloco, eu vou insistir. De um lado, você tem o discurso de segurança absolutamente já concretizado. O discurso da direita é uma coisa objetiva, todo mundo conhece e funciona. O Lula ainda precisa de um discurso nessa área. O Lula tem as políticas sociais que ele está atuando e depois eu quero colocar uma questão para você também. O incumbente costuma melhorar nas pesquisas no ano eleitoral. É mais comum isso no Brasil do que o contrário. Então, não tem propriamente o desgaste do incumbente, ele vai melhorando. Tem isso aí. E, do outro lado, há o discurso de segurança, como eu disse, mas precisa ter mais alguma coisa. Como é que você vê isso? O que pode funcionar aí? Em fevereiro, as pesquisas do final de fevereiro, vocês prestem bastante atenção, que ela já vai ter um impacto do imposto de renda na vida das pessoas. Isso. É uma grande esperança do Lula. É uma grande esperança do Lula. Então, as pesquisas do final de fevereiro, a gente já vai ter uma boa noção qual foi o efeito do imposto de renda. Fevereiro e março, já vai ter o impacto disso na economia. Então, já vamos ver se o Lula cresce ou não cresce em cima do imposto de renda. Agora, o mote da campanha, Mitri, é muito assim o Brasil que queremos, para onde nós vamos, certo? Então, Hidalgo, deixa eu te interromper só para te colocar um outro tópico em cima dessa pergunta do Mitri. Lembrar um momento crítico de avaliação do governo Lula de crise de comunicação, que foi o PIX. Quando houve uma tentativa de mudança no PIX, a direita conseguiu fazer uma narrativa de que aquilo ia afetar o empreendedor, o microempreendedor, e aquele foi um momento difícil do governo. Nesse discurso, além da segurança, além do imposto de renda, como você citou,
esse discurso de que o governo atrapalha, que o governo tenta taxar demais, tenta atrapalhar o microempreendedor, aquele que não quer viver às custas do Estado, que não é beneficiário do Bolsa Família. Esse é um discurso que pode ter um apoio do eleitorado e a direita ganha nesse embate? Com certeza, e junto com a reforma tributária, né? Eu acho que vai entrar em discussão também. Mas só uma observação sobre isso. Essa é a tensão brasileira desde 89. Sempre. Desde 1989, quando o Collor ele entra e fala dos marajás, temos que reduzir o Estado. Ele faz de fato isso, faz de maneira destrambelhada, mais fácil. Não, mas é o Estado de um lado e livre iniciativa de outro. Esse é o grande debate. Fernando Henrique, reformas, privatizações, agências reguladoras, nós tivemos esse discurso da modernização do Estado. E isso foi, e até com Aécio e Dilma era essa discussão. Também. O desenvolvimentismo de um lado e o Estado regulador de outro, uma visão mais pró-mercado. Essa é a grande tensão brasileira. Isso. Qual é a diferença nesse momento? Na minha visão, e aqui eu vou botar talvez uma pequena divergência, não sei se é uma divergência, mas vamos lá. Eu acho que o tema STF não é tão irrelevante assim. Por quê? Porque o STF virou o centro, digamos assim, do equilíbrio político brasileiro. Não, eu acho que a discussão que veio do Banco Master nessas últimas semanas deu um outro tamanho para o assunto STF. Você tem uma discussão sobre ética, Sim. Que essa é uma discussão que mexeu com o país. Você vê editoriais todos os dias, artigos importantes todos os dias, o STF. Então, aí você tem o tema do equilíbrio entre poderes, você tem o problema do ativismo judicial, você tem o problema de liberdades democráticas, de alterações do Estatuto Legal Brasileiro, instância devida e assim por diante, e tem o problema ético. E porque alguém poderia perguntar, mas o que isso tem a ver com o Executivo, com a eleição presidencial? Tem muito a ver. O próximo presidente da República vai indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. 3 ministros. Significa o seguinte, o Lula indicou 3 e fez com um perfil muito claro. Ministros ligados a ele, ministros com uma clara visão política, lealdade pessoal e assim por diante. Se o Lula indicar mais 3 ministros do Supremo com esse perfil, nós teremos 6 ministros ligados diretamente ao Lula. Então, isso é uma questão institucional para o país para 20 anos. É claro.